Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre os três tipos de operadores existentes em C++, que são operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Então, o que são operadores? Como já disse na aula antepassada, operadores são expressões ou símbolos que nos permitem fazer operações entre variáveis ou valores. Em C++, para você perceber o que são operadores, como funciona o operador, você precisa entender o que são expressões. O que é expressão? Uma expressão é nada mais do que a composição de operadores, variáveis ou valores. Por exemplo, considere esse exemplo. Int valor é igual a 3 mais 5, ponto e vírgula. Esse exemplo que está aqui está composto por quê? Está composto por dois operandos e um operador. Os operandos são os números ou variáveis. Então nós temos o 3, okay, que é um operando, temos o 8 também que é um operando. E temos o mais, que é um operador. Então, isso basicamente é uma expressão em C++. Então, já sabemos o que é uma expressão, agora nos falta abordar o que é o conceito de operadores. E vamos começar com operadores aritméticos. O que são operadores aritméticos? Operadores aritméticos são símbolos que nos permitem fazer operações aritméticas como na matemática clássica. Por exemplo, em C++ nós temos o quê? O mais, temos o menos, temos a divisão, que é representado pela barra, temos o vezes, que é representado pelo asterístico. E o que é importante notar aqui é o que? Sobre o operador aritmético. O operador aritmético funciona como na matemática clássica. Quer dizer que a multiplicação e a divisão têm a prioridade diante do mais e menos. E também, quando você tem uma expressão que é agrupada por parêntese, primeiro se resolve o que está dentro do parêntese, depois é que faz a adição ou a subtração, qual for a operação que tiver fora do parêntese. Funciona como na matemática clássica. Então, o que nos falta agora é o quê? É ver o exemplo na prática. Então, vamos para o nosso exemplo na prática. Então, operadores aritméticos, como já dissemos, os operadores aritméticos são 4. Como na matemática clássica, que é o mais. O mais se representa assim em C++. Tem o menos, se representa da mesma forma em C++. Temos a divisão, que se representa pela barra em C++, e a seguir temos a multiplicação, que se representa por asterístico. Então vamos tentar dar exemplo com esses 4 tipos de operadores. Por exemplo, vamos começar pelo mais. Ok, vamos utilizar apenas o cout para imprimir os resultados das operações no ecrã. Por exemplo, vamos escrever cout e vamos fazer uma soma de dois números. Por exemplo, vamos dizer 2 mais 5 mais 8, 2 mais 8, e o resultado vamos imprimir. Aqui vamos dar um exemplo com menos, cout, inferior, 10 menos 15,2, menos 18,2, endline. E a seguir vamos utilizar o símbolo da divisão, que é o operador da divisão. Vamos dizer que vamos dividir 10 a dividir por 2. Endline. Vamos só dar espaço aqui para ficar mais coerente. Ok. Agora vamos fazer uma multiplicação. Vamos dizer cout. E vamos multiplicar 10 vezes 1000. Underline. Ok, então, o que é que acabamos de fazer aqui? Aqui acabamos de fazer 4 exemplos para demonstrar os 4 operadores aritméticos em C++, como se representam. O mais é o mais clássico da matemática normal. O menos também é clássico. Apenas o sinal de divisão e multiplicação é que mudam. Por exemplo, a divisão é demonstrado pelo barra e a multiplicação pelo sinal de asterístico. Então, aqui está a dizer que cout, vamos imprimir no ecrã o resultado da soma 2 mais 8. Então, aqui vamos imprimir na tela o resultado da subtração 10 menos 18,2. Aqui vamos fazer a divisão do 10 dividir por 2. E aqui vamos fazer a multiplicação do 10 e o 1000. Então, vamos imprimir isso na tela para ver como é que é o resultado. Vamos compilar. Vamos executar. Está aqui o nosso resultado.
2 mais 8 é igual a 10, está aqui o nosso resultado. Agora, 10 menos 18,2 é negativo, é menos 8,2. Agora, 10 a dividir por 2 é 5 e 10 vezes 1000 é 10.000. Ok, então, aqui também na multiplicação você pode fazer multiplicação, soma de vários números. Por exemplo, podemos aumentar mais 10, podemos tirar menos 5, podemos aumentar, podemos fazer a mistura de a soma e a subtração na mesma equação. Podemos fazer isso. Aqui também podemos misturar. E para ficar apenas mais claro, podemos pôr parênteses. Por exemplo, aqui primeiro queremos a soma. Queremos a soma de 2 mais 8. E depois é que queremos, vamos dizer, a subtração entre 10 menos 5. Então, quer dizer que nesse exemplo aqui, o compilador, ou a linguagem C++ também introduz o significado de prioridade das operações, igual na matemática clássica. Por exemplo, primeiro aqui vai ser feito essa soma, depois vai ser feito essa subtração entre 10 e o 5, só depois é que o resultado daqui será subtraído. E o mesmo acontecerá aqui, se você não pôr prioridade, não pôr parênteses, quer dizer que a prioridade será distribuída segundo a matemática clássica. Primeiro a subtração, depois é que a soma. Então, primeiro vai ser feito 10 menos 8, só depois é que vamos adicionar o 2. Ok, podemos testar isso. Está aqui. Primeiro faz 2 mais 8, que é igual a 10, depois 10 menos 5, que é igual a 5. Então, 10 menos 5 é igual a 5. Aqui o mesmo, 10 menos 8, depois mais 2, que faz menos 6. Aqui não mexemos na divisão. Então, agora, para ilustrar esses exemplos ainda, podemos também receber dados a partir do usuário, a partir do teclado, e fazer essas operações. Por exemplo, vamos apagar aqui. Vamos apenas apagar a subtração aqui, multiplicação, e primeiro vamos criar duas variáveis. Vamos dizer int número. Vamos dizer primeiro número, que não vamos dar valor, vamos receber do teclado. Vamos definir mais outra, vamos declarar mais outra variável, que vamos dizer número S, quer dizer segundo número. Ok. Então agora vamos pedir para o usuário digitar o seu número. Vamos dizer cout digite o primeiro número. Vamos pôr. Então, para receber do teclado, dissemos que é com a função cin, com o objeto cin. Então, cin, qual é o primeiro número? Vamos pôr em que variável? Vamos pôr na variável número p. Ok. A seguir, vamos copiar essa linha. Vamos pedir para digitar o segundo número. E vamos pôr na variável número s. Então, aqui vamos receber o primeiro número. Aqui vamos receber o segundo número. E depois de recebido esses números, podemos fazer operações com esses números, a partir dos operadores aritméticos. Por exemplo, vamos criar mais aqui uma variável, que vamos dizer que é um resultado, que vamos utilizar para fazer essas operações que estão aqui. Por exemplo, aqui vamos dizer que vamos utilizar a soma. Vamos dizer resultado é igual a quê? Resultado agora a soma do primeiro número, mais número S. Ok. E aqui vamos copiar essa linha, vamos utilizar. Antes de copiar, vamos dizer que queremos resultado, depois vamos imprimir o resultado no ecrã. Ok, vamos dizer resultado da soma é igual ao quê?
queremos, é igual ao resultado, então vamos pôr o valor que está na variável resultado, neste momento, e depois vamos dizer, passa na linha seguinte para imprimir o valor que está a seguir, se tiver um. Ok, então aqui dizemos o resultado da soma é, depois o valor do resultado vai ser substituído pelo valor da soma do número P e número S, e depois podemos copiar essa linha aqui e fazer o mesmo para a subtração. Vamos dizer, aqui vamos trocar o sinal, vamos pôr menos. Aqui vamos pôr menos. Já não é soma, o resultado da subtração é também o resultado. E aqui o underline podemos apagar, não tem, ok, está aqui. Agora podemos copiar outra vez essa linha, por aqui, para divisão. O resultado da divisão é, então aqui já não é divisão, já não é soma, aqui vai ser a divisão. O resultado é, quer dizer que aqui vai fazer a divisão do número P e o número S, e o resultado será posto na variável resultado, e aqui estamos a imprimir o valor da variável resultado, que é o valor da divisão. Ok, quer dizer, agora aqui vamos fazer a multiplicação, que já não é soma, é outra vez multiplicação, é resultado, aqui vamos pôr o asterístico, que é a multiplicação. Ok, então, o que fizemos aqui? Aqui recebemos criamos três variáveis, uma para o primeiro número, outra para o segundo número e outra para conter o resultado das operações que vamos fazer. Então aqui pedimos o primeiro número, que vai ser, quer dizer que vamos digitar o número, vai ser posto na variável número P. Aqui pedimos o segundo número, que vamos digitar e vai ser posto na variável número S, quer dizer, segundo. E agora aqui começamos a performar as operações, que é a soma. Dissemos que nosso resultado neste momento vai ter o valor da soma do número, a soma do número 1 mais o número 2, e depois vamos imprimir esse resultado no ecrã. O mesmo acontece para a subtração, divisão. Então, por que utilizamos? Primeiro vamos compilar para ver qual é o resultado. Está a dizer, digita o primeiro número, vamos digitar 50, digita o segundo número, 20.3. Ok, aqui está. Então, o resultado da soma é 70, quer dizer, a soma de 50 mais 20 é 70. Depois aqui o resultado da subtração é 30, quer dizer, 50 menos 20 é igual a 30. O resultado de divisão é 50 dividido por 20 é igual a 2. O resultado da multiplicação, 50 vezes 20 é igual a 100. Ok. Então, agora aqui, por que utilizamos a variável resultado várias vezes? Por que não criamos outras variáveis para representar o resultado da soma, o resultado da subtração, da divisão e multiplicação? Por quê? Porque em C++, uma variável num dado instante, quer dizer que uma linha significa, uma instrução significa um instante, quer dizer que uma variável numa dada instrução só tem um valor. Quer dizer, por isso é que aqui o resultado vai conter o valor da soma e logo vamos imprimir. Depois aqui vamos dar outro valor, quer dizer que aqui o resultado terá outro valor, que é o resultado da subtração. E aqui será a mesma coisa, terá outro valor, quer dizer que aqui é um instante, a variável terá um valor, aqui também é outro instante, a variável terá um outro valor. Ok, então aqui acabamos de demonstrar os operadores aritméticos.